Boa noite. Boa noite. Tribunal de Brasília manda devolver o passaporte de Lula. O documento foi apreendido depois da condenação em Porto Alegre. O Supremo avança para julgar a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann. Ela é acusada de corrupção junto com o marido, ex-ministro Paulo Bernardo. Procuradora-geral pede mais um inquérito para investigar Gilberto Kassab. Desta vez, o ministro é suspeito de receber propina da JBS Friboi. No sertão de Pernambuco, Temer inaugura a obra da transposição do Rio São Francisco e diz que encerrou uma tradição de parar projetos de governos anteriores. Com o medo da febre amarela, explode a venda de repelentes. Mas os médicos alertam, a vacina continua indispensável. A CETESB interdita a usina de asfalto da Prefeitura de São Paulo. Localizada na Barra Funda, a fábrica acumula multas por causa da poluição. O Jornal da Gazeta está no ar. São Paulo foi a primeira cidade do mundo a fazer um transplante de fígado, depois de o órgão ser afetado pela febre amarela. A cirurgia é uma alternativa para curar hepatite fulminante. 5 pacientes foram operados no Hospital das Clínicas, aqui na capital. Um deles morreu. A engenheira Gabriela Santos da Silva, de 27 anos, foi a primeira paciente no mundo a fazer um transplante de fígado em decorrência da febre amarela. O procedimento inédito realizado em São Paulo esse ano já foi replicado em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A cirurgia em si existe há quase 40 anos, mas nunca havia sido indicada para pacientes com febre amarela. O que está acontecendo hoje é que no Brasil, esta doença tropical de países menos desenvolvidos está se aproximando das zonas urbanas desenvolvidas onde existe o transplante. O fígado se localiza do lado direito do abdômen, pesa entre 1 kg e 1,5 kg e é o responsável pelo metabolismo do corpo. É ele que equilibra o que ingerimos. Na lista de transplantes no Brasil, o de fígado é o segundo mais realizado, fica atrás apenas do de rim. Rapidez e técnica são fundamentais nesse processo. Depois da morte cerebral do doador, o fígado tem até 24 horas para chegar ao paciente. Aviões da Força Aérea Brasileira levam até o destino e a cirurgia dura cerca de 9 horas. Para trocar um fígado doente por um órgão saudável, o paciente precisa entrar numa fila que leva em consideração a ordem de chegada e a gravidade do caso. A lista é única e organizada por estado. Em São Paulo, por ano, entram 1.500 novas pessoas nessa espera. O problema é que, no caso da febre amarela, por ser ainda uma possibilidade nova, o momento exato de indicar a cirurgia ainda não está muito claro. Na febre amarela, esse vírus ele ataca muito o fígado, mas ataca vários outros órgãos diretamente. Então, quase todos esses pacientes têm insuficiência renal por lesão do vírus. Então, a dificuldade é saber, mesmo se trocando o fígado, qual vai ser a evolução desses outros órgãos que estão sendo atacados. Pela situação ser de urgência, esses pacientes entram como prioridade na fila para fazer o procedimento, o que pressiona ainda mais a espera de doentes crônicos, que aguardam um novo fígado, principalmente por cirrose e hepatite. Em média, aqui em São Paulo, são cerca de 600 transplantes de fígado por ano. Mas faltam doadores e, por isso, todo ano, cerca de 500 pessoas morrem antes de chegar a vez de fazer a operação. Nem todo mundo que foi infectado por febre amarela e desenvolveu a forma grave da doença tem a indicação do transplante. A população não precisa se assustar achando que pegar febre amarela significa que vão evoluir com necessidade de transplante de fígado. Isso é uma exceção. Apenas alguns pacientes, nas formas mais graves, vão necessitar de uma avaliação para o transplante. Quando há indicação para o transplante de fígado, em qualquer que seja a doença, o tipo sanguíneo é o que determina se um órgão é compatível com o receptor. E mesmo assim, o pós-operatório costuma ser delicado, pelo risco de rejeição. Remédios específicos acompanham os pacientes transplantados em geral para sempre. O transplante de fígado não trata a febre amarela. Ele trata o órgão que foi acometido pela febre amarela. Ele não é o tratamento. A doença é um vírus, ela vai passar por si só. Ele vai tratar aquele órgão que foi comprometido.
Neste sábado, vão funcionar das 8 horas da manhã às 5 da tarde todos os postos de saúde da capital paulista que fazem parte da segunda fase da campanha de vacinação contra a febre amarela. A ação está sendo chamada de Dia D. Guarulhos, na região metropolitana, também vai participar com 70 postos abertos. Em Guarulhos vai ser exigido o comprovante de residência para a vacinação. Hoje a cidade recebeu mais de 500 mil doses fracionadas da vacina do governo do estado. Assim, a expectativa é de imunizar 1.100.000 pessoas. O aumento dos casos de febre amarela disparou a venda de repelentes nas farmácias. O produto é um importante aliado no combate à doença, mas os médicos alertam que ele não substitui a vacina. Nesta farmácia no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, os repelentes se tornaram um dos produtos mais procurados nas últimas semanas. A gente tem alguma dificuldade já para comprar de alguns distribuidores que já não tem mais. A farmácia registrou um aumento nas vendas de mais de 900% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número saltou de 329 unidades vendidas para mais de 3.000. A ameaça da febre amarela é que está provocando esta corrida pelos repelentes. Dona Marina já foi vacinada, mas mesmo assim está redobrando os cuidados. A gente tem que se prevenir. Já seu José está em dúvida se vai receber a dose. Enquanto isso, tenta se proteger. Eu já tenho um pouquinho de idade. Não decidi ainda se vou ou se não vou tomar a vacina. Então eu estou no repelente. E dando um tempinho para ver o que vai acontecer, né? Mas se você está pensando em procurar uma farmácia para comprar um repelente, para evitar tomar a vacina contra a febre amarela, está cometendo um grande erro. Os médicos afirmam que o produto é apenas um paliativo e que não substitui a imunização que está sendo feita nos postos de saúde. Em hipótese nenhuma, aquelas pessoas que estão em áreas de risco, que têm a recomendação de tomar a vacina da febre amarela, devem substituir a vacina pelo repelente. Né? O repelente é uma somatória junto com outras medidas, como ambiente fechado, ar-condicionado, roupas de mangas compridas, calça, roupas mais claras, para tentar evitar uma picada. Silmara não pode ser vacinada por questões de saúde. No caso dela, aí sim, o repelente pode ser um grande aliado. É a única solução nesse caso? Única, no momento a única. Como é que você faz? Você usa diariamente, várias vezes ao dia? A todo momento. Na hora de escolher o produto, é importante verificar se ele é aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também não se deve usar soluções caseiras. O médico infectologista do Hospital Emílio Ribas explica ainda que é importante usar o repelente em todas as áreas expostas do corpo. Algumas, às vezes, são esquecidas, como as orelhas. Cada fórmula traz na embalagem o tempo médio de duração, que pode variar de 2 a 12 horas. E depois do período indicado, deve ser reaplicada. É fundamental respeitar este período. Se a pessoa entrar na piscina ou no mar, ou se ela transpira muito, por exemplo, é preciso reaplicar o repelente antes do tempo indicado. Lembrando que há no mercado linhas específicas para as crianças. E lembrar que não pode passar nem em olhos, nem em boca, região de mucosas. E crianças muito pequenas, tomar cuidado para não passar nas mãos, porque criança leva muito a mão no rosto, tudo isso, e acaba às vezes causando machucados no olho, na boca. É importante lembrar isso. E é importante lembrar que o combate ao mosquito Aedes aegypti e o uso de repelentes são fundamentais na prevenção de outras doenças, como dengue, chikungunya e zika. Uma pesquisa inédita no mundo com bebês gêmeos, liderada pelo Centro de Estudos do Genoma da Universidade de São Paulo, identificou genes relacionados a efeitos do Zika vírus. Essa descoberta pode, no futuro, ajudar a definir pais que têm mais risco de ter filhos com microcefalia. Foi a primeira vez que um estudo analisou gêmeos cujas mães foram infectadas com a doença durante a gestação, mas que apenas um dos bebês nasceu com microcefalia. Foram mapeadas 6 famílias nesta situação a partir do surto de Zika vírus que aconteceu entre 2015 e 2016 no Brasil. Uma das mães que aceitou participar foi a Jaqueline. Lucas e Laura nasceram em novembro de 2015. Somente a menina tem a síndrome.
O estudo coordenado pela pesquisadora Maiana Zatz, da Universidade de São Paulo, foi publicado hoje em uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a Nature Communications. Por exemplo, você pode ter genes que te aumentam o risco de você ter diabetes, tá? Mas você só vai ter o diabetes se você comer muito açúcar, se tiver excesso de peso, enfim, se você tiver condições ambientais desfavoráveis, né? E foi a mesma coisa que a gente viu com gêmeos. O fato deles terem os genes, as variantes de risco, junto com a infecção, é que provocou o desenvolvimento da síndrome da zika congênita. A partir desta constatação, os pesquisadores partiram para o laboratório. Eles coletaram e cultivaram amostras de células que dão origem ao cérebro de 3 pares de gêmeos que tiveram um desenvolvimento diferente um do outro. A primeira observação foi que sem o vírus da zika, as células se desenvolveram normalmente, mas depois de infectadas, apareceram as diferenças. Os pesquisadores infectaram as amostras com o Zika. As células das crianças que não nasceram com a síndrome permaneceram se desenvolvendo de maneira saudável e são estas em azul. As amostras das crianças com microcefalia foram novamente afetadas pelo vírus, que se proliferou, e nesta imagem aparece em vermelho. Nós conseguimos identificar 3 principais genes que eram diferencialmente expressos entre os bebês afetados e não afetados. A pesquisa pode ser importante para que no futuro casais que pretendem ter filhos e que tenham o mesmo perfil genético possam ser imunizados. Caso, por exemplo, seja desenvolvida uma vacina contra o Zika, né, nós consigamos fazer uma triagem prévia de quais indivíduos da população brasileira, por exemplo, devem receber primeiro as vacinas. O Instituto Vladimir Herzog publicou uma nota de repúdio ao desfile do bloco carnavalesco Porão do DOPS 2018, em que manifesta perplexidade com a existência de ações que ainda hoje tentam disseminar ideias fascistas, machistas e tão opressoras e retrógradas. Esta semana, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação na Justiça contra os responsáveis pelo bloco. Segundo os promotores, a agremiação enaltece o crime de tortura e homenageia torturadores. A ação não pretende proibir o desfile, mas sim apologia à prática da tortura. São os réus os organizadores do bloco Edson Salomão e Douglas Garcia, respectivamente presidente e vice-presidente do grupo de direita São Paulo. É vergonhoso para todos nós brasileiros que haja gente querendo louvar torturadores assassinos num bloco de carnaval. O caso revela que nós não conhecemos o mínimo da nossa história. É claro que os idiotas que defendem golpe militar para resolver todos os problemas, da unha encravada ao déficit público, vão gritar que numa democracia todos têm o direito de opinião. O que esses cavaleiros do atraso não admitem é que seja proibida a apologia de crimes. Se tortura e assassinato não fossem assunto do direito criminal, mesmo assim seria vergonhoso defender homens como os que serviram a ditadura. Na verdade, esses idiotas não querem se divertir no carnaval com um tema abjeto. Eles querem mesmo é fazer provocações e criar confusão. Eles sabem que só prosperam no lodo da falta de informação e discernimento. Uma usina de asfalto da Prefeitura de São Paulo foi interditada pela CETESB. Segundo o Ministério Público, o local funcionava ilegalmente desde dezembro do ano passado. Apesar da placa de interdição, o portão da usina continuava aberto. Tinha gente trabalhando e caminhões entrando e saindo. A explicação é que a empresa, localizada na Barra Funda, na Zona Oeste, conseguiu a autorização da CETESB para finalizar o manuseio de materiais que já estavam nas máquinas para a produção do asfalto. A partir de amanhã, o local estará de fato interditado. O motivo é que a Prefeitura não solicitou a renovação da licença ambiental, que venceu em dezembro. Na quarta-feira, a fábrica já tinha sido autuada por funcionamento ilegal e também por emissão de odores. As duas multas somam mais de R$51 mil. Segundo a CETESB, nos últimos 17 anos foram 10 advertências e 25 multas. Também houve multas por contaminação das águas subterrâneas.
Em 2011, um termo de ajustamento de conduta chegou a ser assinado entre o Ministério Público e a Prefeitura para que a usina fosse transferida, mas o prazo para a mudança acabou e o local continuou funcionando. A fábrica é a única fornecedora de asfalto para o programa Tapa Buraco da Prefeitura de São Paulo. O governo municipal informa que já solicitou a renovação da licença para que a linha de produção volte a funcionar o quanto antes. E não é para menos. No ano passado, as reclamações sobre buracos e imperfeições no asfalto lideraram as queixas da população contra a atual gestão municipal. Foram 2.703 reclamações desse tipo, do total de quase 13 mil recebidas pelo Disque 156. A Prefeitura informa que já vinha tomando medidas como a instalação de filtros para reduzir o impacto químico e atuando na regularização dos efeitos sonoros, e que os estudos para transferir a fábrica para outro endereço continuam. Com base na delação dos executivos da JBS Friboi, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de um inquérito para investigar o atual ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações e também ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD. O ex-presidente do grupo frigorífico, Wesley Batista, disse que a empresa pagou propina mensal ao ministro, em torno de R$350 mil. De acordo com o executivo, o repasse era feito através da empresa IAP Consultoria e Debates, supostamente sem nenhuma contrapartida, desde 2009. Já Ricardo Saldi disse em depoimento que na eleição presidencial de 2014, o PT comprou o apoio político de Kassab e do PSD, indicando o grupo JF, dono da Friboi, para fazer os pagamentos. O repasse de R$7 milhões teria ocorrido por meio de doações oficiais e de notas fiscais frias à IAP. Agora, quem vai decidir se atende o pedido da Procuradoria-Geral da República no Supremo é Alexandre de Moraes. O ministro já foi filiado ao DEM, antigo partido de Kassab, e secretário na gestão dele, à frente da Prefeitura de São Paulo. Raquel Dodge pede ainda que os delatores da JBS apresentem documentos para provar o que dizem. No STF, Kassab é investigado ainda em outro inquérito. Executivos da Odebrecht afirmam que ele teria recebido entre 2008 e 2014 R$20 milhões como vantagem indevida da empreiteira. O titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações nega as acusações. A nota diz que Kassab reafirma a lisura de seus atos, pautados no cumprimento da legislação, e ressalta sua confiança na justiça. E agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a abertura de inquérito sobre o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, do PSD. O Tribunal Regional Federal de Brasília determinou hoje a devolução do passaporte ao ex-presidente Lula, condenado a 12 anos de prisão em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz Bruno Apolinário considerou que não cabe à Justiça Federal de Brasília decretar medida preventiva para garantir efetividade da condenação. Se fosse o caso, caberia ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, que condenou Lula. O magistrado ainda criticou as justificativas do colega. Para ele, o fato do ex-presidente visitar países que não têm acordo de extradição com o Brasil não é suficiente para concluir o risco de fuga. Com a decisão, Lula poderá ter o passaporte de volta e deixará a lista do Sistema Nacional de Procurados e Impedidos da Polícia Federal. O ministro Edson Fachin autorizou a Procuradoria-Geral da República a questionar o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB. O inquérito é baseado na delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo Hipermarcas, Nelson José de Mello. O executivo disse que repassou 5 milhões para a campanha de Eunício em 2014. Na época, o presidente do Senado concorreu ao governo do Ceará. Nas 12 perguntas formuladas pela Procuradoria-Geral da República, Eunício é questionado se tinha contato com Nelson Mello, se tem alguma relação de negócio com ele e se pediu alguma
contribuição para a campanha. O Ministério Público Federal quer saber ainda se os dois conversaram sobre algum projeto de lei e em que circunstâncias isso ocorreu. O presidente do Senado já é alvo de outro inquérito no Supremo. Delatores da Odebrecht disseram que Eunício recebeu R$2 milhões da empreiteira. Em troca, facilitaria a aprovação de medidas provisórias favoráveis aos interesses da companhia. O ministro Fachin manda para revisor Celso de Mello processo contra o presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann. A petista é acusada de receber dinheiro do esquema de corrupção desvendado na Lava Jato. É a primeira vez que o ministro mais antigo da corte atua na função de revisor da Lava Jato. Durante a análise, Celso de Mello pode confirmar, completar ou corrigir o relatório do ministro Edson Fachin na ação contra a senadora por corrupção e lavagem de dinheiro. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é acusada de receber R$1 milhão do esquema de propinas da Petrobras para a campanha dela ao Senado em 2010. O dinheiro teria sido pedido ao ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, pelo marido da senadora, que também é réu. Paulo Bernardo chegou a ser preso num outro processo por suposto envolvimento no esquema que desviou R$100 milhões do Ministério do Planejamento na gestão dele, por meio de empréstimos consignados a servidores. Quando acatou a denúncia contra a Gleisi em setembro de 2016, o Supremo considerou que, além do depoimento de delatores, o registro de ligações telefônicas, documentos e a investigação policial reuniam indícios suficientes para a ação penal. A defesa da senadora alega que em 2010 ela não ocupava cargo público, o que não justificaria o pagamento de propina. Desde que a Lava Jato começou há quase 4 anos, essa pode ser a primeira investigação a ter um desfecho no Supremo Tribunal Federal. É que cabe ao revisor Celso de Mello marcar o julgamento do caso, quando a corte vai absolver ou condenar os acusados. Pelo histórico das votações, Celso de Mello tem acompanhado o relator quando o assunto é abrir processo contra políticos denunciados. Foi o caso dos senadores Waldir Raupp, do PMDB, e Fernando Collor, do PTC, e dos deputados Aníbal Gomes, também do PMDB, Nelson Meurer, do PP, e Vander Lobé, do PT, todos réus no Supremo. Gleisi e Paulo Bernardo serão julgados pela segunda turma, formada por 5 ministros. Cabe ao colegiado analisar as ações da Lava Jato. Além de Fachin e Celso de Mello, também estão nessa turma os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. O juiz Sérgio Moro declarou que o auxílio moradia no valor de R$17 mil pago a magistrados do país é uma compensação pela falta de reajuste do salário dos juízes federais há 3 anos. A declaração de Moro foi uma resposta à notícia de que ele é um dos beneficiados pelo auxílio, mesmo sendo dono de um apartamento em Curitiba, no Paraná, onde ele trabalha. Desde 2014, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de estender o benefício a todos os juízes do país, Sérgio Moro recebe R$ 4.377 referente ao auxílio moradia. O salário base de um magistrado é de R$ 28.948, sem contar com outras gratificações. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Sérgio Moro diz que as críticas às prisões da Lava Jato revelam a existência no Brasil de uma sociedade de castas sem igualdade republicana. Ele tem razão. Dos 726 mil presos no país, menos de 1% foi para a cadeia por corrupção. Mas a casta dos larápios de colarinho branco não é a única. Procuradores e juízes decidiram transformar uma agenda sindical num processo de autodesmoralização. Defendem o direito a um auxílio moradia de R$ 4.377. Alega-se que o privilégio está na lei. Meia verdade. A lei diz que, além dos vencimentos, poderão ser concedidas vantagens aos magistrados. Essa possibilidade virou um direito adquirido graças a uma liminar do ministro Luiz Fux, do STF. Agora que a TV Gazeta chega a Brasília via NET, é importante realçar um detalhe. Essa liminar do ministro Fux é de 2014. O julgamento do mérito está há 3 anos no armário de assuntos pendentes do Supremo. Alô, ministros, acordem. O auxílio moradia faz sentido quando o servidor é transferido para outra cidade. Vira ofensa ao erário
quando o beneficiário tem casa na cidade onde trabalha. Marcelo Bretas e Sérgio Moro, juízes da Lava Jato, estão nessa situação. Eles têm belas residências no Rio e Curitiba e acham normal embolsar o auxílio moradia. Moro alega que juízes estão sem reajuste salarial há 3 anos. 7 em cada 10 juízes recebem acima do teto constitucional de R$ 33.700 mil. Eles dispõem de estabilidade, aposentadoria integral, 2 meses de férias. Quem estiver insatisfeito pode pedir demissão. Agora, confundir normalidade com privilégios é um velho hábito das castas dominantes. Boa noite. Nós cometemos um erro. O juiz Sérgio Moro declarou que o auxílio moradia é pago para 17 mil juízes e não 17 mil reais, como nós dissemos. Perdão, essa é uma compensação, segundo Moro, pela falta de reajuste do salário dos juízes federais há 3 anos. Essa declaração dele foi em resposta à notícia de que ele mesmo, Moro, é um dos beneficiados pelo auxílio, mesmo sendo dono de um apartamento em Curitiba, no Paraná, onde ele trabalha. Pois é, desde 2014, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de estender o benefício a todos os juízes do país, Sérgio Moro recebe R$ 4.377 referente ao auxílio moradia. O salário base, como nós dissemos, atual de um magistrado é de R$ 28.948, sem contar com outras gratificações. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o deputado federal Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. Eles vão conversar sobre a decisão do partido para a sucessão estadual. Em Pernambuco, o presidente Michel Temer inaugura a obra do projeto de integração do Rio São Francisco. Ele disse que encerrou a cultura de paralisar obras de governos antecessores e afirmou também que quer ser lembrado pelos projetos que iniciou no Nordeste. Sem mencionar o nome do ex-presidente Lula, que começou as obras no Rio São Francisco, Temer se orgulhou de dar sequência ao projeto. Ele também disse que vai assinar a autorização para que comecem os estudos para a integração das bacias do São Francisco e de Tocantins. Vai demorar talvez 4, 5 anos para a realização total desta integração da bacia do São Francisco com a bacia do Tocantins. Mas já é uma obra necessária. E eu espero que lá para frente, daqui a 4, 5 anos, alguém venha aqui nesta tribuna e diga: foi o Temer que começou essa integração, que pacificou a questão aquífera em todo o Nordeste brasileiro. De acordo com o governo, a segunda estação de bombeamento do Eixo Norte, em Cabrobó, vai reforçar o abastecimento de mais de 9 mil habitantes do município. Antes de embarcar para o evento, o presidente falou para a Rádio Jornal de Pernambuco e disse que o governo dele aguenta a Previdência sem reforma, mas os próximos não vão aguentar. Eu aguento a Previdência. Houve um déficit de 268 bilhões neste ano que passou. A tendência é aumentar esse déficit, essa dívida previdenciária neste ano, mas o meu governo aguenta. O que não vai aguentar são os próximos anos. A deputada Cristiane Brasil busca ajuda para tentar reverter a decisão que a impede de assumir o Ministério do Trabalho. Por isso, ela entrou em contato com Fábio Medina Osório. Ele foi advogado-geral da União e foi demitido do cargo pelo presidente Michel Temer em 2016. De acordo com o jornal o Globo, Cristiane Brasil procurou Medina na semana passada e estaria em busca de um advogado renomado para atuar no processo. Ela está impedida de assumir o ministério por ter sido condenada em 2 ações trabalhistas. Depois de passar 2 semanas sozinho, isolado numa cela, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, está autorizado a receber parentes, tomar banho de sol e ganhar comida que vem de fora do complexo médico penal na região metropolitana de Curitiba. Cabral deixou a triagem do presídio, onde ficou sozinho numa cela de 12 metros quadrados, desde que foi transferido do Rio de Janeiro para o Paraná. Segundo o Ministério Público, o ex-governador tinha uma série de regalias na cadeia de Benfica, como visitas fora dos horários determinados e acesso a equipamentos de musculação. Agora, Cabral vai poder conviver com outros presos, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, e também ouvir rádio e assistir à TV. Há 2 dias, a Justiça Federal aceitou a 21ª denúncia contra o ex-governador, dessa vez por um esquema de lavagem de dinheiro. Ele já foi condenado 4 vezes, num total de 87 anos de prisão.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derruba uma liminar da Justiça Federal de Pernambuco que barrava a privatização da Eletrobras. O governo pretende arrecadar mais de 12 bilhões de reais com a venda da empresa, valor importante para fechar as contas neste ano. Moraes atendeu a um pedido da Câmara dos Deputados. A Advocacia Geral da União, que representa o governo na Justiça, fez a mesma solicitação. Para o ministro, a decisão do juiz de Pernambuco usurpou a competência do Supremo. O governo anuncia bloqueio de 16 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento de 2018. Esses recursos foram alocados como reserva de contingência e o objetivo do governo é garantir o cumprimento da meta para as contas públicas neste ano, que é de déficit primário de até 159 bilhões de reais. Além desse corte, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, subiu a previsão de alta do PIB em 2018 de 2,5% para 3%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O que significa essa numerária do governo federal? A gente acabou de ouvir que o governo vai bloquear 16 bilhões do orçamento. Quer dizer, tem previsão de gastar um dinheiro por ano inteiro, mas por precaução vai segurar uma parte desse tutu. Por quê? Porque o governo ainda não sabe se vai conseguir cancelar algumas despesas, que dependem de votação no Congresso, e não sabe se vão entrar outras receitas. E daí? No ano passado, por essa época, o governo dizia que iria bloquear 40 bilhões. Parece então que a situação está melhorzinha, que o governo talvez possa cortar menos gastos em obras como estradas ou casas populares, por exemplo. Na verdade, a situação está apenas menos ruinzinha. O governo ainda vai gastar muito mais do que arrecada neste ano. Deve ficar no vermelho em pelo menos 150 bilhões. O que é essa dinheirama? É mais do que tudo que o governo gasta com saúde e Bolsa Família por ano, por exemplo. Como faz para cobrir esse buraco? Pede dinheiro emprestado e paga juros, o que enriquece os mais ricos, que são as pessoas e empresas que têm dinheiro para emprestar. Dá para ficar nesse ritmo? Não. A dívida não pode crescer sem parar. Para piorar, há gastos que crescem sem parar, porque são definidos por lei ou pela Constituição, como as despesas da Previdência. Se continuarmos nessa toada, o governo vai gastar cada vez menos dinheiro em obras, despesa que já baixou para o menor nível em mais de uma década. Sem obras, a infraestrutura do país, como estradas, vai ficando em ruínas. Depois, vai ficar também difícil pagar despesa com saúde, com universidade, com pesquisa científica e talvez com salários, como aconteceu no Rio de Janeiro. Para evitar esse desastre, é preciso aumentar imposto e evitar o crescimento de algumas despesas da Previdência em particular. Qualquer candidato ou candidata séria a presidente vai ter de tratar desse assunto. Como acabar com o vermelho nas contas do governo? Se não falar claro sobre esse tema, vai estar enrolando. Isto é, ou vai deixar a coisa quebrar quando tomar posse, ou vai fazer o contrário do que disse na campanha, vai mentir. Não tem jeito. Boa noite. Ele largou a carreira de jornalista para se dedicar à produção artesanal de instrumentos musicais. Inspirado numa tradição norte-americana, ele começou a construir guitarras feitas com caixas de charuto. No estúdio em Pinheiros, cria as cada vez mais requisitadas Cigar Box Guitars. Por isso, o Renato Beolk, o moicano, é um personagem cara de São Paulo. Um fascínio difícil de explicar. Há ainda uma mística com a ilha e por conta do regime dos Castro e tal, mas há uma certa curiosidade, né? A ilha é Cuba e a matéria-prima são as caixas do famoso charuto Patrimônio de Havana. As caixas de madeira são itens preciosos na oficina do Renato. É a partir delas que nasce uma Cigar Box Guitar, esse curioso instrumento, hoje símbolo do blues. Cada guitarra que ele faz custa a partir de R$ 1.500. Ela tem uma identidade musical muito própria. Ela tem menos massa de madeira no corpo. Isso vai trazer um pouco de diferença na sonoridade dela. As Cigar Box teriam surgido no século passado nos Estados Unidos, mas foi depois da grande crise de 29 e do declínio econômico que a ideia de reaproveitar materiais para fazer música ganhou força. Você tem a washboard, que nada mais era do que uma tábua de lavar roupa,
que as pessoas tocavam com dedal e tinha um som percussivo, o baixo, o contrabaixo, que nada mais era do que um cabo de vassoura com uma única corda esticada presa num balde de metal. Aqui no Brasil, a mania chegou para valer mesmo há uns 2 anos. O Renato já tocava guitarra e escrevia sobre música quando trocou o jornalismo para se dedicar de corpo e alma a Cigar Box. É uma quebra de fronteiras, né? Isso aqui era muito um instrumento que estava muito ligado a uma cultura extremamente norte-americana e que a gente trouxe para cá porque talvez tenha enxergado que não é uma cultura norte-americana, é uma cultura musical. Cada guitarra dessas leva mais ou menos de 45 a 60 dias para ser totalmente finalizada. Só que depois de todo esse período lá na oficina, é aqui no estúdio onde a mágica acontece. E o que um dia foi uma simples caixa de charutos, vira um instrumento com um som totalmente inconfundível. E ela não está sozinha. Nesse som aí, a Cigar Box vem acompanhada do contrabaixo e da bateria, tocada aqui pelo nosso auxiliar técnico, Carlos Vinícius. Para mim, o sentimento é essa resistência que existe tradicional aqui na aura da Cigar Box Guitar, que me fascina. Seguindo a tradição de inverno nos Estados Unidos, a marmota Phil fez hoje a previsão de como vão ser as próximas semanas no hemisfério norte. A experiência com o bichinho, sempre batizado com o mesmo nome, vem desde as primeiras formações de colônias de imigrantes alemães, que ocuparam a região da Pensilvânia durante a colonização americana. A superstição diz que se o animal que está hibernando sair da toca e sua sombra aparecer no dia 2 de fevereiro, o inverno deve se prolongar por mais 40 dias. Se nenhuma sombra for vista, a primavera virá mais cedo. Desde que a tradição começou em 1886, Phil viu a sua sombra mais de 100 vezes e não viu outras 18 vezes. Os Estados Unidos tiveram uma onda de frio recorde em janeiro, com as mínimas mais baixas vistas em décadas. Isso lá nos Estados Unidos, né? Por aqui o calor é generalizado. A semana vai terminando com tempo seco e quente na maior parte do estado, aqui na capital também. Pois é, vamos ver com a Mariana Armentano quando deve voltar a chover por aqui. Com uma grande massa de ar seco sobre o centro-sul do país, a chuva fica concentrada na metade norte do Brasil. Para amanhã teremos muitas áreas de instabilidade, com chuvas a qualquer hora em toda essa faixa mais escura no mapa, sendo que o tempo fica bastante carregado, até com risco de temporais, principalmente entre o norte de Minas e do Espírito Santo, sul da Bahia, passando pelo Distrito Federal até o sul do Pará. Vamos ver onde não vai chover amanhã? Olha só, a praia está garantida nesse sabadão em Floripa, onde a máxima vai aos 29 graus. Em Aracaju, dia lindo de sol também, com calor em torno dos 32 graus por lá. Em Maceió, as temperaturas ficam entre 23 e 31 graus e em Campo Grande, máxima tarde na casa dos 32 graus amanhã. Aqui em São Paulo, o final de semana vai ser de sol e tempo firme em grande parte do estado. Só na costa e na faixa leste paulista, devido à circulação de ventos marítimos, que a nebulosidade é maior e pode chover fraco entre o litoral e o Vale do Paraíba. No norte, o sol predomina e chove isolado só à tardezinha. A máxima chega aos 31 graus em Ribeirão Preto, em São Carlos e também em Bauru e aos 32 graus na cidade de Araraquara. No leste paulista faz até 29 graus em Campinas, mas não faz mais que 26 em Santos e que 27 em Caraguatatuba. Para a capital, a previsão é de mais um dia de sol entre nuvens e teremos no máximo uma garoa pela manhã. Chuva mesmo só na semana que vem, viu? Nesse sábado, teremos mínima de 19 e máxima tarde de 26 graus. Aí no domingo, o sol deve aparecer mais forte pela manhã, mas a tarde segue com muita nebulosidade, com máxima também de 26. E para começar a semana, nada muda, máxima de 25 graus na segunda-feira, ainda com sol entre nuvens, mas sem chuvas por aqui.
Os governos da Ucrânia, Israel e Estados Unidos criticaram a Polônia por votar uma lei que proíbe que se atribuam a poloneses os crimes cometidos durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Os 3 governos acusam o parlamento polonês de querer reescrever a história. A lei, que deve ser ainda assinada pelo presidente da Polônia, prevê até 3 anos de prisão ou multa para qualquer pessoa que utilize a expressão campos da morte poloneses para denominar os campos de extermínio nazistas no país. 6 milhões de poloneses, entre eles 3 milhões de judeus, morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Como vocês viram, o Senado da Polônia votou ontem uma lei muito esquisita. Ela pune até com prisão quem colocar nos poloneses a culpa pelas barbaridades cometidas naquele país pelos nazistas durante a última Guerra Mundial. A nova lei pressupõe que nenhum polonês colaborou com os alemães. Isso é uma aberração histórica. Colaboradores existiram na França, na Holanda, na Rússia e em todos os países ocupados por Hitler. Milícias antissemitas ajudaram os alemães a matar 3 milhões de judeus poloneses. De todas as vítimas judaicas do Holocausto, a metade foi assassinada na Polônia. Mas Hitler também exterminou a elite intelectual e econômica da Polônia. Tão logo ocupou seus territórios ocidentais em 1939. E os poloneses católicos foram os civis que mais sofreram das mãos dos nazistas. Foram mortos mais de 2,5 milhões desses poloneses. Mas isso é o passado, é uma história que acabou em 1945. Lá se vão 73 anos. Por que é então que, depois de tanto tempo, o governo direitista de Varsóvia não admite que poloneses tenham trabalhado para os alemães? E não foi nenhum nem dois, foram milhares, segundo o Centro Simon Wiesenthal, que investiga a partir da Áustria os crimes cometidos contra os judeus. Em Israel, o governo fez o previsível escândalo contra a nova lei polonesa. E não foi apenas o governo conservador de Bibi Netanyahu. Partidos de todas as tendências apoiaram o protesto israelense. Esse episódio acontece dentro de uma moldura em que o governo ultranacionalista da Polônia perdeu os limites daquilo que se pode ou não se pode fazer. No ano passado, a Polônia quase foi punida pela União Europeia porque, ao lado da Hungria, se recusou a receber refugiados. E levou outro puxão de orelha quando tentou colocar o judiciário sob o controle do executivo. O governo queria que a nomeação de juízes passasse pelo Ministério da Justiça. O resumo da história é o seguinte: a direita ultranacionalista polonesa é politicamente suicida e está longe de ser civilizada. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governo de Cuba confirmou hoje a morte do filho mais velho do ex-presidente Fidel Castro. Fidel Castro Dias Balart, conhecido como Fidelito, tinha 68 anos e era o mais velho dos 9 filhos de Fidel. Ele sofria de depressão profunda e, segundo a imprensa cubana, se matou. Formado em física nuclear na União Soviética, ele foi encarregado da política nuclear de Cuba entre 1980 e 1992 e foi afastado do cargo pelo pai. O funeral de Fidelito vai ser organizado pela família e não terá homenagens do governo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a difícil decisão do PSDB para a sucessão estadual. Entrevisto, o deputado federal Silvio Torres, tucano de extensa carreira política, já foi prefeito de São José do Rio Pardo, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado do governo de São Paulo e atualmente é tesoureiro do PSDB nacional. Muito obrigada por estar conosco, deputado. Bom, vivemos tempos de profundas incertezas no que diz respeito ao resultado da eleição de outubro desse ano. A mais recente pesquisa Datafolha apresentou um resultado, eu não conheço o estudo, mas que estão dizendo que é o pior resultado para o desempenho de candidato do PSDB dos últimos 24 anos. O fato do candidato Geraldo Alckmin está ali oscilando entre 6% e 11% nessa altura da corrida eleitoral. Eu quero saber se isso desanima vocês no PSDB. Olha, Maralide, de forma nenhuma. Primeiro, todos que analisaram essa pesquisa, todo mundo que é especialista, acabou concluindo, as pessoas acabaram concluindo que essa pesquisa, ela mais desorientou do que orientou qualquer coisa. Primeiro, há um número
expressivo de mais de 35% de pesquisados que ou vão anular o voto ou vão votar em branco, fora os indecisos. Quer dizer, anular se Lula não for candidato. Não, mas independentemente da posição do Lula, o número de indecisos é muito grande, né? E, além disso, com um quadro tão plural, digamos assim, de candidatos, são 9 cenários que foram consultados, pesquisados, é muito difícil que o pesquisado tenha uma definição. Nós estamos muito longe da eleição. O Brasil, que tem passado por momentos turbulentos e a cada mês, a cada semana uma novidade, ele certamente não está preparado para eleger alguém, para escolher alguém definitivamente. E também a pesquisa, segundo especialistas, mostrou que há um desinteresse muito grande da população. O que ficou claro é que o povo nem quer ouvir falar de política agora, né? Não está, ou está revoltado com os políticos, ou também não está muito pouco interessado. E, deputado, o senhor acredita que esse ânimo vai mudar até outubro? Não, historicamente, né, a decisão do eleitor, da enorme parcela do eleitor, é de setembro em diante, mais ainda a partir da segunda quinzena de setembro. O eleitor está ficando... Quer dizer, quase na hora. O eleitor está ficando mais consciente, ele reflete, mas ele decide o voto quase que nos últimos dias. Bom, agora uma questão pontual. De verdade, muita incerteza, tem muita especulação, nós estamos num universo de hipóteses, mas ninguém pode dormir no ponto. Certo? E, nesse sentido, aconteceu o julgamento de Lula, a condenação, a possibilidade de prisão, dele ser enquadrado na ficha limpa e não poder ser candidato, não obstante no PT já tenham reiterado a candidatura dele. Tudo isso mexe nesse cenário profundamente. E numa das possíveis mexidas, traz de volta a especulação em torno do nome de Luciano Huck. E é aí que a coisa pode incomodar Geraldo Alckmin, como alguns tucanos já me disseram que temem, considerando o perfil de Luciano Huck e o perfil político de Geraldo Alckmin. Huck não é político, mas ele não tem um perfil de uma pessoa aliada à esquerda. Então, numa linha de centro, ele poderia trazer um problema para a candidatura Geraldo Alckmin, atropelá-la ou mesmo detoná-la, considerando a visibilidade que ele tem Brasil afora como apresentador de TV. O senhor teme Luciano Huck? Olha, sinceramente, Maria Lídia, eu acho que essa figura do outsider, especialmente o outsider que venha da mídia, como é o caso do Luciano Huck, eu tenho muita dificuldade de acreditar que o eleitorado brasileiro vai acabar convergindo. Né? Mas Alckmin já disse que ele é forte. Não, sim. Qualquer um de nós não vai, ninguém subestima, não estou aqui dizendo. Mas eu acho que o quadro eleitoral, ele vai caminhar para a definição, como eu disse, e tenho certeza, ao final, e vai caminhar para uma reflexão do que é melhor para o Brasil, de quem é que pode conduzir o Brasil em meio a esse período mais grave da nossa história política, econômica. E acho que, na comparação, eu não tenho nenhuma dúvida que o governador Alckmin vai estar lá. Bom, São Paulo. Nós estamos vendo toda uma movimentação, já esteve aqui bem recentemente o presidente da Assembleia Legislativa, um ânimo de vários parlamentares no sentido de trazer o nome de João Dória como o candidato do PSDB ao governo do estado. Isso mexe em antigos projetos, atinge o vice-governador Márcio França, que é do PSB, e dá uma mexida no tabuleiro local e tem uma interferência e repercussão no nacional, porque uma aliança com o PSB é interessante para o candidato à presidência Geraldo Alckmin. A situação no PSDB está muito indefinida ou vocês já têm segurança sobre o que de fato vão fazer em relação ao governo do estado? Olha, nós temos uma clareza de que o melhor para a candidatura do governador Geraldo Alckmin a presidente, que é a candidatura já colocada pelo partido nacionalmente, é ter em São Paulo a estabilidade de uma candidatura só, de um candidato único, ao contrário do que
um pouco se vê hoje no horizonte. Bom, mas essa discussão acho que não é nem a que está colocada. Colocada é se o PSDB vai apoiar Márcio França, como foi acordado lá atrás, ou se o PSDB quer ter o candidato Tucano. Então, é exatamente isso que eu estava dizendo. Porque a possibilidade colocada é ter dois candidatos, um do PSDB e o próprio Márcio França pelo PSB. Isso é o que estava colocado. O que hoje nós estamos avaliando, o governador avalia com certeza, que quer ter uma candidatura única. E essa candidatura única, ela tem várias alternativas. Pode ser uma candidatura única do PSDB, né, uma composição, pode ser a candidatura única com o vice-governador Márcio França, que vai ser o governador, né? Sim. E pode até, como o próprio prefeito João Dória, outro dia numa entrevista na Band disse, pode até ter o Márcio França como o candidato do PSDB. Eu acho Quer dizer, isso aí seria uma jogada. Márcio França deixa o PSB e entra, se filia ao PSDB, é isso? Sim, essa é a alternativa que foi levada. Que ele levada. já disse que não há hipótese. Não creio. Eu acho que o governador, o futuro governador que vai assumir agora, Márcio França, ele tem uma relação muito boa com o PSDB estadual, transita por todas as áreas. Foi uma peça importantíssima na eleição do João Dória. Ele articulou uma coligação ampla para o João Dória. Está com o governador Alckmin há 7 anos, a partir para o 8º ano. E se viesse para o partido, seria muito bem recebido. Agora, nós estamos caminhando para achar qual é o melhor caminho que possa unir todo aqueles que têm a eleição do Alckmin como prioridade. E São Paulo é fundamental na eleição do governador Alckmin para presidente. Eu acho que todos nós temos que buscar esse caminho, e eu tenho certeza que acharemos. Eu agradeço muito sua entrevista, espero que o senhor volte proximamente com um quadro mais definido. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Gamberini. Daqui a pouquinho, as notícias do esporte. Até já. Agora, as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Na Copa Libertadores da América, os jogos de ida pela segunda fase. Boa noite, Michele. Boa noite, Estela. Ontem, mais 3 partidas completaram os jogos. Vamos aos gols. Deportivo Táchira e Santa Fé se enfrentaram na Venezuela e a equipe visitante abriu o placar com Morelo logo aos 7 minutos. Não demorou muito para que Granados deixasse tudo igual com esse chute cruzado, 1-1. A virada do Táchira veio aos 22. Almiron aproveitou o toque e ficou na cara do goleiro para fuzilar. O Santa Fé foi buscar o resultado e conseguiu a igualdade com Tercio, tudo isso no primeiro tempo. E na etapa final, Morelo virou o jogo aproveitando o rebote do pênalti que ele mesmo bateu, 3-2 Santa Fé. No Paraguai, o Olímpia venceu o Júnior Barranquilla graças a esse gol de cabeça do veterano Roque Santa Cruz, 1-0 e foi só. O Jorge Wilstermann visitou o Oriente Petroleiro e viu a equipe da casa abrir o placar com o Anés depois do vacilo da defesa. Aí entraram em cena 2 brasileiros que ajudaram o Wilstermann a virar o placar. Lucas Gaúcho de pênalti deixou tudo igual. E Serginho, batendo de fora da área, nos acréscimos do jogo, definiram o resultado, 2-1. Todas as partidas de volta acontecem na próxima quinta-feira. E o clássico do domingo, Palmeiras e Santos. No Clube da Baixada, a expectativa gira em torno de Gabigol, que vai estrear. Já no Verdão, Gustavo Scarpa também deve fazer sua estreia contra o Peixe e briga por uma posição no time. Eu bem que tentei, mas o técnico Roger Machado não quis revelar o time titular do Palmeiras para o clássico contra o Santos. O time titular você já tem definido? Já tenho definido já. Pode ser revelado já ou não? Não. Se por um lado o Roger Machado mantém um mistério sobre a equipe titular, por outro ele praticamente garante Gustavo Scarpa entre os relacionados para o clássico. O camisa 14, enfim, poderá estrear pelo Verdão. Ele já está à minha disposição, né? E eu tenho por mim que
pode aparecer já como alternativa para o jogo do final de semana. Se Scarpa deve ser opção no banco de reservas, Lucas Lima é titular absoluto. E neste domingo, o meia reencontrará o ex-clube pela primeira vez. E tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino no domingo, às 3 horas da tarde, aqui pela TV Gazeta. O duelo vai ser entre Presidente Venceslau e Vera Cruz Campinas. Fique ligado, hein? Muito obrigada, Michele, pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta esses dias. Eu que agradeço, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Esta edição pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltamos na segunda-feira às 19 horas. Um ótimo fim de semana e até lá. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, em comemoração ao Dia de Iemanjá, Ronifon bate um papo sobre a importância desse orixá para a cultura brasileira.